Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à primeira aula de três que teremos essa semana. Meu nome é Alexandre Cardoso, sou o CEO da Tubilin e vou ser a pessoa que vai passar esse conhecimento para vocês, né? Espero que vocês aproveitem bem esse momento, preparem papel, caneta, para poder aprender junto comigo a como obter 40% de aumento de produtividade no seu centro de distribuição. A ideia é que você consiga 40% em 90 dias sem precisar contratar pessoas, sem parar a operação e sem comprar novos equipamentos. Esse é o conceito que nós vamos passar para você chegar a esse ponto e ter esse resultado que eu comentei agora. Agora, e principalmente se você está aqui hoje e ainda não conseguiu aí ter resultados significativos de produtividade da sua equipe, então você está no lugar certo. Se você é um analista, coordenador, gerente de melhoria contínua com dificuldades de aplicar os conceitos, né, de melhoria dentro do CD, do centro de logística da sua empresa, também está no lugar certo, né? Agora, e se você também é um supervisor, coordenador ou gerente na operação logística, aqui também é o lugar certo para você. A ideia aqui é passar para você um conceito, uma metodologia que vai trazer para vocês um jeito diferente de reduzir custo nas suas operações e atingir as suas metas de produtividade. Então, para você que está começando, né, você vai entender que ao fazer ou aplicar esses conceitos na sua organização, você vai poder ser reconhecido como um profissional diferenciado pelo resultado que você vai entregar. Então, se você quer realmente ser reconhecido, esse é o local certo para você e nós vamos passar agora para você essa metodologia, esse método de como você pode aplicar isso no seu dia a dia. E esse método, ele é um método que já foi aplicado em várias empresas de pequeno, grande, médio porte, onde os profissionais que lideraram a transformação cresceram na empresa. Então, para provar isso para você, eu trouxe aqui alguns profissionais que aplicaram o método para falar um pouco desse resultado que eles atingiram. E para começar, eu vou falar, eu pedi aqui vou mostrar para vocês o gerente da Stanley. A Stanley é uma empresa que todos devem conhecer, né? Ela faz esses copos maravilhosos que estão aí atrás, copos de cerveja. E a empresa estava passando por uma dificuldade para atender o faturamento da organização no tempo certo, pois a produtividade no centro de distribuição estava abaixo do que eles esperavam. Então aplicamos o método e eles atingiram resultados impressionantes. Vocês vão ouvir ele falando aqui. E ele usa muito a palavra aumento de faturamento, porque ele mede a produtividade pela quantidade de produtos ou itens que a pessoa separa, que tem um valor, né, para venda. Então, essa é a linguagem que ele usa, mas vocês vão perceber que é aumento de produtividade. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Conseguiu aí um aumento no nosso faturamento em 60%, né, utilizando as técnicas Lean. Satisfação da equipe, porque eles andavam menos no CD para poder fazer o atendimento, né? E esse 60% que a gente aumentou no nosso faturamento é considerando o mesmo tamanho de equipe e os mesmos equipamentos. Foi simplesmente mudança operacional dos nossos processos. Mas a gente ficou com um dever de casa que a gente concluiu agora, esse ano, 3 anos depois, que aí sim tinha custo, que foi uma melhoria no sistema, implantação de tecnologia. Depois desses 60% que a gente aumentou com a nossa base operacional exatamente igual, a gente implantou agora com a tecnologia, a gente aumentou em 5x, 5 vezes. Não posso falar os valores aqui, né, da companhia, mas E aí, ouviram o resultado que ele conseguiu falou? aí
60% de ganho de produtividade. E o que é interessante, ele conseguiu isso sem investimento em mais pessoas ou equipamentos, somente com a mudança na forma operacional, que é o que você vai ver aqui como fazer e aplicar isso no seu dia a dia. Então, vamos agora mostrar mais um que aplicou o método, é o Sandro Amorim, analista de melhoria contínua da Donaldson, que fica em Itatiba. Vamos ouvir o que ele tem a dizer aqui. E esse depoimento é interessante porque ele aplicou em menos de 30 dias, já teve resultado. E você vai ver aqui como foi que ele conseguiu aplicar, né, e os resultados que ele atingiu com esse método. Começamos esse trabalho aqui, fizemos todo o mapeamento e o time tomou a decisão de começar com a parte de embalde. Dentro do embalde, nós mapeamos, identificamos ali que tinha uns processos que chegavam a passar de mais de 24 horas para fazer todo o recebimento, e o recebimento até deixar ele endereçado, tudo certinho, pronto para separação. E já aplicando já a metodologia, hoje a gente já tem um resultado em torno de 50%, mas sabemos que dá para evoluir muito mais. A gente tá bem cru ainda, mas acho que tem umas oportunidades interessantes, né? Aquele ponto dos desperdício, que para mim foi fantástico, né? A gente está armazenando ar, e aqui tem muito disso, então a gente está aos poucos tentando mudar esse conceito. Mas o foco nesse momento, Alexandre, foi bem assim o embalde mesmo, e trabalhar o conceito com eles de fluxo contínuo. Isso, por exemplo, legal. ontem eu consegui receber uma carga e a gente descarregou 40 pallets que vieram na carga e endereçou em 2 horas. Sensacional, né? Vocês viram que no início ele falou que levava até 24 horas, agora eles conseguiram até, excepcionalmente agora, né, uma carga em 2 horas. Como vocês viram, né, no caso dele, 50% de ganho de produtividade e de redução no tempo, né, no lead time, tempo total. Então, são resultados incríveis, né, que são alcançados com esse método. Mas nós vamos te ensinar esse método aqui, mas antes eu queria contar para você um pouco do caminho que a gente traçou até aqui e para chegar nesse momento hoje aqui de apresentar esse método para vocês, né? Bom, primeiro queria me apresentar, meu nome é Alexandre Cardoso, tenho 28 anos aí transformando processos e pessoas, né? Aplicando aí conceitos de melhoria contínua. Ajudei mais de 170 empresas a se tornarem mais lucrativas nos setores de alimento, automotivo, cosmético, serviços, agronegócio, metal mecânica, entre outros, né? Então, são vários setores aí onde eu já apliquei este método, né? E esse método que nasceu assim na indústria, né? Mas agora com aplicação na logística. Sou autor de 3 livros e aí queria também compartilhar com você um pouco do que aconteceu comigo nesses últimos 8 anos, quando eu recebi, há 8 anos atrás, um desafio de ajudar uma empresa de logística, um centro de distribuição, que estava com muita dificuldade, né? Eu vou mostrar para vocês como estava esse centro de distribuição, e aí eu fui descobrindo que havia uma carência muito grande na logística, tanto de método como de gestão. E a ideia é que a gente possa agregar muito conhecimento para você e quem é profissional de logística. Então, o desafio que eu recebi era esse aqui. Olha só como era o centro de distribuição que a gente começou a desenvolver, né, esse trabalho. E como você pode ver, a empresa estava um verdadeiro caos, né? O processo estava bem bagunçado
Inclusive, no dia da minha primeira visita, o gerente não estava, o coordenador, né, na verdade, porque ele tinha trabalhado a noite toda para ajudar na separação. Eu não sei se algum de vocês já passou por isso, né? Então, se já passou, você deve estar se identificando com isso, né? Então, você sabe como ele estava se sentindo. Ele estava muito cansado, desanimado e pressionado para resolver a situação. E a situação era realmente crítica, não só aqui na parte de expedição, mas também no recebimento. Você vê aqui que o recebimento está bem entupido. E esse desafio era muito crítico para a empresa. E assim que a gente fez as primeiras visitas, começamos a preparar todo o processo, planejar, nós já tivemos logo uma reunião com o dono da empresa, que nos chamou a mim e a esse gerente, e perguntou para ele assim, mas você acredita que com o que o Alexandre está desenhando, você consegue reverter esse quadro? E foi muito engraçado a resposta dele, né? Ele disse assim que ele viu uma luz no fim do túnel, né? Essa foi a resposta dele. E ele disse que não era um trem. Achei muito, muito bacana, foi muito engraçado. Que na verdade ele estava vendo até o paraíso. Isso foram palavras dele de como esse processo, né, poderia mudar. Naquele momento a gente tinha feito alguns testes e realmente os resultados estavam muito bacanas. Então a gente começou a fazer a transformação depois dessa reunião com o líder dele. Não foi fácil, porque nós tínhamos uma equipe desmotivada, atraso na entrega, excesso de material, atraso no recebimento, um verdadeiro caos, né? E então começamos a transformar, né? Fizemos mudanças com gestão visual, preparamos carrinho, aplicamos o método na realidade dele e ganhamos 50% de produtividade em menos de 90 dias. E reduzimos os atrasos. Para você ter uma ideia do atraso, eles vendiam um produto que estava sendo entregue, era para ser entregue antes do Natal e era entregue depois do Natal, o que era pior, estava escrito boas festas. Então, realmente a perda era muito grande, o cliente estava muito satisfeito. Então, nós aplicamos o método, né? Obtivemos resultados muito expressivos, eu vou mostrar aqui para vocês, e ele se dedicou muito, foi uma pessoa que, inclusive, depois desse trabalho, ele foi promovido na empresa para ser o coordenador, né, de coordenador para gerente de logística, né, cuidou da logística da planta e também do centro de distribuição. E com o tempo ele acabou saindo dessa empresa, foi para uma outra empresa, e hoje nessa empresa ele é diretor regional sul de uma grande multinacional de varejo, né, de São Paulo. Então, ele realmente teve sucesso aí, né? E para você ter uma ideia como ficou, lembra daquela foto inicial? Olha só a foto como ficou depois, né? Sempre que eu mostro essa foto, o pessoal fala, isso é fim de semana. Não, isso é um dia normal de trabalho e não tem mais aquilo que você viu, né? Material espalhado em toda a operação e a gente conseguiu aí ter uma evolução muito bacana, né? A gente saiu aí de uma produtividade de 50 volumes por homem-hora para mais de 200, né? Depois de 8 meses, 9 meses de trabalho. Então foi muito legal e essa trajetória de sucesso é que eu vou ensinar para você, né? Qual é o método que nós usamos. Vou te apresentar isso em 3 aulas e a partir dessas aulas você vai conseguir já aplicar esse método no seu dia a dia aí com resultados imediatos. Né? Essa é a ideia principal. E aí, claro, olha os métodos, o resultado que ele atingiu aqui depois de um tempo, 90 volumes por homem-hora para 226. Né? Então, o ganho aqui foi até de 150% a mais. E é claro que a ideia é que você consiga aprender isso, porque esse método já foi testado em várias organizações, já aplicado em várias organizações. Essas são algumas delas que aplicamos esse conceito. Mary Kay, que é muito conhecida, Copenhagen, Hershey's, L'Oréal, Hitachi, a Luft, que é a Luft Logística, a Sabó, a Bemol, Cassol, são várias organizações, né? A PMI aqui é a Stanley, são várias organizações que aplicam, que já aplicamos esses conceitos e os resultados têm sido realmente de ganhos assim de 40% em 90 dias. A gente consegue realmente fazer com que esse resultado seja atingido por essas empresas. E isso, no fim, acabou gerando o que a gente chama um livro, né? Acabei escrevendo um livro para que esse conhecimento pudesse ser disseminado aí por todos, né? E por todas as empresas pudessem ter acesso a esse conhecimento. Porém,
eu acabei descobrindo que só o livro não resolve, né? A maioria das pessoas não consegue atingir o resultado só tendo acesso ao livro, né? Isso começou a me incomodar bastante, e aí eu pensei, puxa vida, será que não teria um outro jeito de atingir mais gente, mais pessoas, multiplicar esse conhecimento? Então, essa foi uma frustração muito grande, porque eu queria atingir mais pessoas, né? E um dos limitantes é o investimento, porque as empresas contratam a consultoria que eu trabalho para fazer esse trabalho, né? E às vezes a empresa não tem condições de fazer isso, né? Além disso, o meu alcance é limitado, né? A minha empresa, nós somos aí 4, 5 consultores para atender o Brasil inteiro, e realmente eu percebi que não é possível atingir isso da maneira presencial física, né? E eu não podia treinar muita gente ao mesmo tempo. Então, decidi divulgar esse método de maneira online para ter o maior alcance e atingir mais pessoas e transformar a vida das pessoas, né? Para que elas possam, de maneira prática e efetiva, ter esse resultado no seu dia a dia, e mais que isso, na sua carreira profissional. Então, a ideia foi trazer esse método que era da empresa para você que é líder de logística, que você que é analista de melhoria contínua, que quer aplicar melhoria contínua na logística, no centro de distribuição. Então, a minha pergunta é, você está interessado em conhecer? Se tiver, digita 1 aí que eu vou avançando por aqui. É importante que você saiba que aqui você vai conseguir aprender como atingir 40% de produtividade em 90 dias, né? E a ideia é que você cresça com a sua empresa, traga resultados e possa efetivamente aplicar isso no seu dia a dia. Muito bem, então, do que se trata esse método? Esse método chama Logística Mais Eficiente. É uma metodologia que foi criada a partir dessas experiências, e aqui a ideia é que você realmente consiga atingir esses resultados conforme eu comentei, né, de 40% em 90 dias. E para que isso aconteça, é importante que você entenda primeiro o que são desperdícios. Então, prepare aí papel e caneta para você agora aprender, né, passo a passo, como atingir esse resultado. E é importante entender que, se você não anotar, você não aprende. E o primeiro passo é entender o que é desperdício. O que é muito comum nas organizações que a gente trabalha, inclusive na sua, deve ser assim, as pessoas andam no centro de distribuição e os desperdícios estão lá, mas elas não enxergam aquilo como desperdício. Então, antes de começar, né, começando já o treinamento, na verdade, é importante que você abra sua mente e os seus olhos para aprender a enxergar esses desperdícios na sua operação. Então vamos lá, vamos ver quais são esses desperdícios que existem hoje na operação logística de um CD. O primeiro deles é o que se chama de excesso de estoque, que ocorre quando não há mais espaço para armazenagem. E muitas vezes temos que colocar produtos no corredor. Não sei se você já passou por isso, mas muita gente passa por isso ainda, né? Isso é resultado do quê? Compras em excesso, produtos que não conseguiram vender aquilo que se esperava, ou seja, a demanda não corresponde. Você já passou por essa operação de ter que operar o seu CD com mais de 100%? Se sim, digita 1 aí para a gente saber. E isso é uma situação muito comum e os operadores de logística sofrem muito com esse processo. Além desse, existe o que a gente chama de excesso de movimentação, né? Que é aquele onde o operador acaba caminhando muito. E por quê? Porque o material que precisa separar, às vezes, está armazenado de uma maneira equivocada, ou de uma maneira que não facilita o trabalho dele, né? E eu brinco até que muitas vezes o seu separador caminha uma maratona. Nós já tivemos a oportunidade de acompanhar alguns movimentadores andam para separar um produto 3, 4 quilômetros, às vezes é bem extenso, assim, né? A gente vê, dependendo do tamanho, claro, do sua distribuição, mas ele anda muito. No fim do dia, ele está acabado. Então, a ideia é que você otimize o trabalho dele para que ele consiga ter, né, um resultado melhor. Além disso, existe o que a gente chama de excesso de produção. O que é excesso de produção? Eu até brinco, não gosto muito de usar a palavra produção, eu uso mais excesso de serviço, que é quando fazemos uma atividade mais rápido que o processo seguinte ou antes do processo seguinte precisar. E, no fim, acabar gerando aí o que ele chama até de espera, né? Então, na logística, isso ocorre de que maneira? Bom, geralmente, quando se separa muito mais rápido do que se carrega.
e isso acaba acumulando produtos na doca, né? Isso é um desperdício, né? Tanto de tempo como de movimentação. Ou quando mandamos mais caminhões para a doca de recebimento do que ela tem capacidade de receber. Isso acaba gerando aí também esse excesso de produção ou de serviço, né? Isso gera esse processo adicional que acaba prejudicando. E, não menos importante, o outro desperdício é processamento desnecessário. O processamento desnecessário, ele ocorre quando uma pessoa faz algo e outra pessoa desfaz logo em seguida. O exemplo que é muito comum no centro de distribuição, alguém vai, separa o material, passa um stretch, aí depois alguém precisa conferir, corta o stretch, né? E aí perde-se o stretch. Então, é uma perda, né? Que realmente faz com que a gente perca tempo na operação, né? Ou quando embalamos e alguém desembala em seguida, né? Eu tenho um case de um cliente que eu estava caminhando com ele e disse o seguinte: olha só, Alexandre, eu estou aqui, fiz a separação, ele fazia a separação, e aí depois que ele separava tudo em pallet bonitinho, por caminhão que ia entregar nas regiões, esse material ele levava até a boca da doca, aí vinha o transportador, pegava essas caixas que estavam separadas e estufava o caminhão de maneira desordenada. E aí o que acontecia quando ele chegava no local da separação lá da transportadora, tinha que separar tudo de novo, né? Então, é o que a gente chama assim de puro desperdício de tempo, né? Então, é feito de maneira antecipada, sendo que lá na frente tem que separar de novo, né? Processamento desnecessário. Então, hoje a gente já fez um piloto nessa empresa e ele não está mais separando no CD dele, ele separa direto na transportadora, né? Só manda as etiquetas. É um processo que ganhou bastante tempo. Além desse desperdício, tem o desperdício de defeito e também transporte e espera. Defeito, o que é defeito ou retrabalho? É quando temos que reembalar um produto, pois a embalagem foi danificada, e quando danificamos o produto ao manuseá-lo, e muitas vezes também recebemos o produto com defeito do fabricante. Então, é aí que acontece, né? Então, se você tem essa situação no seu centro de distribuição, saiba que é desperdício. No fim, você vai ter que gastar tempo mudando a embalagem desse produto. Outra questão importante é o excesso de transporte. Aqui envolve muito empilhadeira, né, caminhões, que muitas vezes caminham ou transportam material de forma aleatória, né, como se fosse um táxi, por exemplo, gerando espera entre processos, né? Ou seja, o pessoal sempre fica chamando a empilhadeira para ir para lá e para cá, e no fim ela acaba perdendo tempo com isso, né? Então o transporte também é um desperdício aí que a gente pode otimizar. E a espera? A espera acontece quando alguém está parado ou um material está parado ou alguém está parado esperando por uma informação. Como o exemplo da fila de caminhão no recebimento, né? Muitas vezes o caminhão chega, descarrega na doca de recebimento e as pessoas ficam esperando, né, até o momento do conferente vir conferir para depois eles guardarem, né? Então, isso tudo acontece no seu centro de distribuição? Eu espero que sim. A maioria dos centros de distribuições que eu já fui hoje, centros de distribuição que eu já fui, todos eles têm esse tipo de espera, né? E provavelmente o seu também deve ter. Tenho certeza que sim, pois isso é mais comum do que a gente imagina. Então, pessoal, agora que você aprendeu quais são esses desperdícios, é importante que você saiba que provavelmente menos de 10% das atividades que você realiza no centro de distribuição agregam valor, porque existe muito desperdício. Existem dois tipos de desperdício. Existe aquele desperdício que é o desperdício puro, alguns desses que eu falei para vocês, que esses nós temos que eliminar, e existe o desperdício que a gente chama de trabalho incidental, ou seja, ele existe porque ele é necessário, independente de qualquer coisa. Eu não consigo eliminar, mas eu consigo otimizar. Então, é importante que você entenda, né, que esses são os maiores ofensores da produtividade. Mas não se preocupe, nós aqui vamos te ensinar, eu vou te ensinar como mapear esses desperdícios na sua operação já. Você começar já, né? Então, e falando nisso, né, as pessoas sempre perguntam: Alexandre, mas por onde eu começo? Muito bem.
É importante que você entenda que para enxergar os desperdícios, você tem que mapear, né? E olha, se você não conhece os processos logísticos com profundidade, não é um problema. A gente vai mostrar aqui para você que vai começar a mapear do zero, mesmo que você não conheça. Muitas vezes o analista de melhoria trabalha muito na operação, na produção, conhece pouco dos processos logísticos. Mas aqui a ideia é que você aprenda isso, né, de maneira sistemática. Então, por onde eu começo? Eu começo, basicamente, pelo que a gente chama de família de produtos ou serviço. O que é isso? A gente faz uma matriz onde a gente coloca quais são as etapas do processo na parte superior, aí que você está vendo, etapas do processo, e aqui na esquerda os produtos ou serviço, né? Eu trouxe aqui 2 exemplos. Um cliente nosso, ele tinha 2 processos, um processo para rede de atacado, que comprava o pallet full, que a gente chama, né, full pallet, e também tinha produtos que vendia para o varejo, que eles chamam de picadeira, né? Ou pedidos pequenos. Né? Então, aí são 2 famílias diferentes, cada um tinha uma tratativa. E esse foi o trabalho que a gente desenvolveu para entender que a gente ia primeiro mapear os produtos de atacado. Então, essa é a primeira definição que você tem que ter antes de começar o mapeamento. Né? Isso pode tanto, isso eu estou falando na expedição, mas pode ser também no recebimento. Se você recebe material full pallet, né, pallet cheio, ou recebe ele com vários fornecedores, né, ou vários produtos assim misturados. Então, também são famílias diferentes que você pode atuar e trabalhar com esse processo que nós vamos te ensinar. O segundo ponto, não menos importante, é definir o escopo, ou seja, onde vai começar e onde vai terminar o seu processo, você tem que definir nesse momento. E também definir qual a profundidade de informação que você vai trabalhar. A gente costuma dividir em 3 grandes níveis, 4 na verdade, e nós vamos trabalhar com você o que a gente chama nível de atividade, ou seja, aquela atividade que a gente chama atividade separar, conferir, carregar. Né? Agora, dentro da atividade separar, existem elementos de trabalho. Por exemplo, ir até o local, pegar a caixa, colocar no carrinho, ler o código de barra, colocar no carrinho, transportar até a doca. Então, aí é o que nós chamamos de elementos de trabalho. Mas nós vamos, nesse momento, trabalhar com vocês nível de atividade, ok? Então, é nesse nível aqui que nós vamos trabalhar, que você está vendo aí marcado de vermelho. Então, é esse tipo de processo. Por que a gente faz essa análise? Porque a gente quer definir no escopo, mapear somente aquilo que é necessário para a gente enxergar o desperdício, né, nesse primeiro momento. Depois você vai aprender a detalhar, na aula de amanhã eu vou explicar um pouco como detalhar. Então aí a ideia é você trabalhar naqueles processos que você opera ou ajuda, né? Às vezes o pessoal pega o processo de crédito, também pode mapear, mas não adianta, você não trabalha nessa área, quem é outra área que trabalha, então tente pegar aqueles processos que você tem autonomia para mudar, para mexer, né, para poder melhorar, ok? Então, esse é a etapa, e aí, assim, claro, a gente quer entender na essência o processo. Então, aqui está um exemplo, esse é um exemplo do CD que está no livro, inclusive, onde tem aqui o cliente, aqui representado, depois o envio do pedido, o fluxo da informação, as esperas estão aqui no processo. Deixa eu colocar o apontador laser que eu estou passando aqui. Não. Olha lá. Então, aqui, o cliente, enviar o pedido, receber análise, planejamento da operação, execução, separação. Aí vem para a parte física. Então, aqui a parte superior é o fluxo de informação e a parte inferior é o que nós chamamos de fluxo de material. E perceba que existem alguns post-its aqui, né, o que nós chamamos de oportunidades de melhoria, que vão ser trabalhadas durante o processo. Então, basicamente, esse é um exemplo de um mapa, né, de maneira bem simplificada, claro, mas ele reflete aí o tempo total do fluxo da informação e o tempo total do fluxo de material. Perceba que aqui é onde está o maior desperdício, né? Outro dia estávamos um cliente e ele tinha 7 dias para entregar. Dos 7, 5 eram perdidos no crédito, né? Então, sobrava 2 para o pessoal trabalhar. É bem complexo isso.
Muito bem. E o que a gente vai usar para representar esse fluxo? Nós vamos utilizar o conceito de ícones. Esses são os ícones que nós vamos utilizar. Eu vou fazer um exemplo junto com você para você poder aprender. Mas, basicamente, no fluxo da informação, nós temos a caixa onde você vai pôr quem faz, como faz e qual é o processo. Tem o fluxo da informação aqui de manual, fluxo de informação eletrônica. Eu falando aqui com informação eletrônica. Aqui, ó, o fluxo de informação, o processo, quem, o que, como. Existe uma caixa chamada nivelamento. Existe posto Kanban, então tem alguns símbolos aqui que a gente, nesse primeiro momento, não vai utilizar esses Kanbans, mas é importante você conhecer. Além disso, tem os ícones de material, que é onde percorre, o material percorre, né? Ele vem de caminhão, por exemplo, né? Aí ele entra no processo X, que aí tem os dados dele, tempo de processamento, por exemplo, às vezes índice de erro, então você pode pôr várias informações aqui. Aqui o triângulo, que representa espera. No fluxo da informação, a gente gosta de usar esse símbolo aqui, que ele é um símbolo como se tivessem várias folhas, né, esperando. Você vai ver o exemplo aqui. E também tem o símbolo de supermercado, o símbolo de puxada, né, o fluxo de material acabado e empurrado. E aí tem a nuvem aqui, que é a nuvem da disponibilidade, ou do Kaizen, que a gente vai fazer, da melhoria que a gente vai desenvolver nesse processo para a gente poder realmente representar como está acontecendo, quais são os problemas que nós temos que resolver. E aqui também tem pulmão e aqui o operador. Quando há operador, a gente representa dessa forma. Muito bem. Então, dando continuidade, vou sugerir a você que pegue uma folha A4, uma folha qualquer de caderno, que eu vou ensinar você agora como aplicar esse conceito e desenhar o mapa, para que você possa fazer já amanhã na sua operação, né? Se você for o gestor e já tiver disponível amanhã, já pode fazer no seu dia a dia de maneira sistemática. Então, o exercício que nós vamos desenvolver aqui com você é o exercício chamado Armazém ABC, ou Distribuição ABC, na verdade. Então, como é que nós vamos fazer? Eu vou ler aqui um texto e vou desenhar ao lado para você poder ir acompanhando. Então, vamos lá. O departamento de vendas conta com vários vendedores que visitam os clientes semanalmente para retirar os pedidos. Todas as terças e sextas, os vendedores enviam os pedidos acumulados para o departamento de atendimento ao cliente. Então, a primeira caixinha que nós vamos desenhar é a do cliente e também a caixinha, né, do envio dos pedidos. Quem faz isso? O vendedor. Então, a gente desenhou essa caixinha. E olha só, tem uma espera na saída aqui de 3 dias. Por quê? Porque no pior caso, ele, por exemplo, como é terças e sextas, imagina ele enviou na sexta e sábado, domingo, segunda, na outra terça que ele vai, na terça-feira que ele vai mandar de novo. Então pode chegar a 3 dias à espera de um pedido. Se entrar um pedido depois que ele enviou, né, vai acabar perdendo. A equipe do departamento de atendimento ao cliente recebe todos os pedidos entre 8 e 15, né, 8 horas da manhã e 15 da tarde. A partir das 15, o departamento de atendimento ao cliente cadastra os pedidos no sistema, gerando o picking list, né, ou a lista de separação, que é enviado à área de logística. Então, vamos representar aqui, ó, entrada no sistema, quem faz o atendimento ao cliente, aqui eu nem coloquei como, mas poderia colocar aqui SAP ou algum outro sistema qualquer de RP. E aí perceba que tem uma espera aqui, por quê? Ó, ele faz das 8 às 15. Se entrar o pedido aqui depois das 15, só vai ser, né, passado no dia seguinte. Ele fica esperando aí até um dia, por isso tem esse um dia na entrada. E aí depois ele envia isso para a logística, que faz o que eles chamam de roteirização. Então a área de logística, com base nos pedidos, faz a roteirização dos pedidos, no qual identifica a transportadora, que fará a entrega de maneira mais otimizada. Então aí é o fluxo ainda da informação, né? Beleza, pessoal? Tranquilo? Se vocês quiserem, podem, né? Vou dar um tempinho para vocês anotarem aí, é importante vocês me acompanharem aqui, às vezes eu vou falando muito rápido. Conseguiram desenhar? Muito bem. Então são 3 caixinhas e cliente mais as caixinhas de espera.
Qualquer coisa, tira um print da tela. Muito bem. Vamos lá. Bom, aí, somando-se esse tempo todo, aí deu 3, 4 dias e pouquinho, quase 5. Aí tem mais um tempo aqui que eu vou mostrar mais para frente. Mas a ideia é que aqui é o fluxo da informação. Então, aí, no final do dia, a ordem de pique é enviada ao setor de logística do armazém, que faz a separação, que faz a separação à noite, e a área de logística tem atualmente 20 operadores por turno. Então, eles enviam isso, né, do armazém para o armazém, e aí tem a separação, que hoje é feita à noite, tem 20 pessoas, e o tempo médio é de 30 minutos por picking. Aí você pode perguntar, puxa, Alexandre, mas na minha realidade, o tempo do picking varia. Não tem problema, você coloca aí o range, né? Eu falo de 30 minutos a 1 hora. Então, tenta trabalhar isso que é importante e você vai conseguir identificar oportunidades aí de melhoria também, tá? Então, é importante desenhar essa caixinha também. Estão desenhando comigo aí? Muito bom. Após a separação da carga, a informação do pique é enviada para a área de logística para efetuar a baixa no material e em seguida para a área de administrativa que vai gerar a nota fiscal que irá acompanhar a carga. Lembrando, pessoal, isso aqui é um exemplo, tá? Tem empresas que faz diferente, primeiro emite a nota, depois separa, aí depende de cada uma. A área administrativa que gera a nota fiscal que irá acompanhar a carga. A área administrativa faz a emissão de nota 2 vezes por dia. Então, daqui, olha só o que acontece. Então, emite da baixa no sistema, o armazém, não é automático. Né? Alguns já têm leitor, já faz isso automático. Depois, a emissão da nota fiscal, né, pelo fiscal aí, pelo administrativo, e volta aqui para a próxima etapa, que depois da separação, né, vem a conferência. Aqui eu coloquei também um triângulo para dizer que é daqui que ele compra o material, né, o estoque. Tá? Representa estoque. Então, aí a logística faz a conferência, está no pátio, e faz o chamado do caminhão para carregar. E em seguida é pesado na balança central e segue para a realização da rota pré-estabelecida. Início do carregamento a partir das 10 e o tempo para conferência e carga é de aproximadamente 1 hora. Então vamos lá, como é que ficaria isso aqui? Você que ainda não terminou, uma boa chance agora para você copiar o que está aqui. Então, você tem aqui, né, a entrada, de novo, aqui, ó, entrou o pedido, passou aqui por espera, depois ele vem aqui, envia o picking para a área de separação, a área de separação faz a separação, e aí a logística dá baixa no sistema, e aí o administrativo gera a nota fiscal, e aí vem para a conferência, que é 1 hora, né, pelo que ele falou aqui do lado. Aí tem uma espera aqui de meio-dia. O que é essa espera de meio-dia, Alexandre? Essa espera de meio-dia é enquanto não gera a nota fiscal aqui. Então, isso, claro, pode variar de empresa para empresa, mas você consegue ter aí um resultado interessante do fluxo, né, e ver o fluxo da informação, o fluxo de material aqui embaixo. Enquanto o material não se move se não tiver informação, né, gente? Essa é uma dica importante também. E muito bem. Aí praticamente terminou o fluxo, mas vamos sumarizar o tempo, né? Isso é importante. Olha só, o tempo de processamento é 1h30, mas a espera pode levar até meio-dia, né? Então aqui é uma oportunidade de melhoria. E nós vimos aqui em cima também que leva 5 dias aqui o pedido para chegar. Puxa vida. Dá para fazer alguma coisa de melhoria aqui, né, gente? O que vocês acham? Tem desperdício aqui? Olha só quanto espera, né, gente? Aliás, eu queria já dar uma dica para vocês. Os maiores desperdícios não estão na velocidade da operação. O maior desperdício está na espera entre operações. Beleza? Tenha isso em mente, que é super importante para que você possa ter efetivamente uma noção do todo, né? Importante aqui é uma visão bem ampla da parte de separação. Esse mesmo processo você vai poder fazer no recebimento, né? A gente vai focar agora na separação para você poder aplicar isso na sua separação aí, mas você também pode fazer esse mapa na parte de recebimento também.
Então, tenha em mente isso aí e que a gente desenha aqui, então, esse mapa para enxergar as oportunidades, né, ao longo do processo. Esse, então, é o primeiro passo para você melhorar a produtividade do centro de distribuição, enxergar os desperdícios, e aí você vai anotar aqui, uma coisa que a gente pede sempre, não é só desenhar o fluxo, né, gente? Colocar também os problemas que você vai encontrar no fluxo, né? Eu sempre recomendo que ao entrevistar, né, que você faça isso caminhando no seu processo, você pegue dados das pessoas que estão lá, né? Quais problemas elas enfrentam, você anota para colocar aqui também, né? Quais são as dificuldades, sistema tá lento, eu não consigo achar o material, chego no local e o material não está separado, não está preparado para mim separar. Eu vou imprimir a nota e tenho problema na impressora. Então, tudo isso você deve perguntar para as pessoas. Aliás, eu recomendo que você não faça isso sozinho, né? Faça o mapa com a sua equipe. E, se possível, providencia a ela um pequeno treinamento, né? Explicando o que vocês vão fazer, coletar esses dados, e aí fazer o que a gente chama de socialização, que é mostrar esse mapa para todas as pessoas da operação. Isso faz com que elas realmente possam contribuir, colocar mais problemas aí nesse processo, né? Nesse processo de mapeamento. Então, desenhe esse mapa, faça da sua operação e você já pode aplicar isso amanhã na sua empresa. Olha só, isso é top. Então, esse é o primeiro passo para você realmente conseguir efetivamente avançar, né, nesse entendimento, né? Aqui embaixo a gente desenhou a régua do tempo, aqui desenhou o fluxo, né? Então, basicamente, essa é a ideia dessa primeira aula, né, para você poder praticar amanhã. E amanhã à noite temos um encontro para a gente conseguir continuar com esse raciocínio de explicar como você pode melhorar o seu processo, né, de expedição, né, de separação e expedição. Então, vamos lá, vamos fazer uma pequena revisão aqui no que você aprendeu hoje, né? O primeiro passo que você já aprendeu foi o que a gente chama de quais são os desperdícios e como identificá-los no seu centro de distribuição. Eu dei vários exemplos aqui. Você vai poder enxergar eles na sua empresa já como realmente eles são desperdícios, né? Aprendeu como definir famílias de produto, né? Como é que você consegue definir por onde começar. Você aprendeu também a definir o escopo do processo, né? Tanto no sentido horizontal, ou seja, onde começa e onde termina, e também no sentido vertical, né? Ou seja, de profundidade, né? Em termos de se vai ter muito detalhe ou não. Lembre-se que a gente recomendou que você fique no nível de atividade. Então, atividade seria separação, conferência, né? Embalagem e expedição, né? Não precisa detalhar o que cada uma faz, mas tem um número, uma definição clara de qual é a atividade. E também, por último, agora, como mapear o processo, né? Que a gente passou de uma maneira didática para você realmente entender, para que você consiga fazer isso já amanhã. Pois é, bastante coisa você viu, não é? Mas tem mais por aí, né? É claro que o que vamos ter amanhã, né? Amanhã nós nos encontramos às 20 horas aqui no mesmo canal, e nós vamos amanhã aprender como eliminar, né, esses desperdícios, né? Ou seja, na aula de amanhã você vai aprender como melhorar o processo de separação e ter ganhos de produtividade de até 40%, né, em até 90 dias, com algumas técnicas simples que eu vou mostrar amanhã, para você efetivamente já conseguir aplicar no seu dia a dia e ter esse tipo de resultado. A aula amanhã, não esqueçam, é às 20 horas e você vai conhecer o passo a passo de como melhorar o processo de separação. E depois de amanhã tem a aula final, que é a aula que vai passar o passo a passo, né, de que caminho você deve seguir para poder aplicar isso no seu dia a dia, né? Não perca essas aulas que vão te ajudar a atingir esse processo, né?